uma pausa no nosso fluxograma aqui da fábrica para te mostrar uma coisa muito interessante. Fala moçada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Casemiro. Eu, a Cibele e o Luke moramos nesse motorhome Agrale 1990. Quem acompanhou o último vídeo viu que a gente estava lá na cidade de Bariri com uma história fantástica. Então, se você não viu esse vídeo, aproveita e vê esse vídeo. Até hoje é a melhor história sobre viagens e sobre aventura que a gente já ouviu falar. Então, confere esse vídeo aí. E a gente chegou aqui na cidade de Sertãozinho. Sertãozinho é uma cidade, não tem nenhum tipo de ponto de apoio, nada. Então a gente ficou no estacionamento das lojas Avan. Então esse estacionamento da Avan é bem grande aqui e a gente acabou pernoitando, ficando por aqui. E agora a gente está saindo aqui do estacionamento e estamos indo lá para um lugar muito legal. Um lugar bem histórico aqui em relação à cidade. Espaço que a gente está indo lá visitar. Então não deixa de conferir esse vídeo. Bora lá. Saímos de Sertãozinho e chegamos aqui no município de Pontal, que fica a 6 km mais ou menos lá da Avan, da onde a gente saiu. E a gente encontrou esse lugar fantástico, fantástico. Se você vem para essa região, não deixe de passar aqui no Museu da Cana. Toda essa estrutura, eu vou fazer um recorrido aqui para mostrar para você como que era uma estrutura de uma usina de produção de açúcar e álcool na década de 1906. Então, vem comigo que vocês vão ficar abismados com a tecnologia, com a forma que era produzido o açúcar aqui nessa região. E muito desse açúcar era exportado, usado aqui no mercado interno também. Então, vem comigo. Então a gente está aqui na usina do Francisco Schmidt. Francisco Schmidt foi um descendente de alemão que se instalou aqui na região, trabalhou muitos anos com café e depois começou a trabalhar com a cana-de-açúcar, produção de açúcar e de álcool. Então aqui a gente está na usina de 1906, que é a usina de mesmo nome, usina Schmidt. Nessa estrutura aqui era onde era recebido a cana que vinha através das carroças e aí começava todo o processo. Anos depois, quando modernizou um pouco, já deixou de utilizar as carroças e começou a utilizar os caminhões, essa estrutura aqui atrás de mim era a balança onde era recebida a cana. Então a cana ela era recebida ali, então ali em cima, nessas duas cadeirinhas aqui, ficavam duas pessoas onde elas faziam a operação, né? O manuseio através desse equipamento aqui. E lá em cima, talvez você consiga ver, tem um trilho, como se fosse um trilho de trem de metal, onde essa estrutura corria lá e pegava a cana então do caminhão e colocavam aqui nessa estrutura. Essa estrutura é uma estrutura original da época, então ela era ainda toda em madeira. Então a cana ficava aqui depositada nessa estrutura aqui. Posteriormente ela era empurrada aqui para essa esteira. Então dentro dessa esteira a cana ela começa então o processo de fabricação do açúcar entrando aqui nessa esteira, e lá no fundo está um pouco escuro, mas dentro daquele túnelzinho escuro lá já tem umas facas que elas vão fazer então o corte da cana para a cana começar o processo. Então aqui a cana então seguia esse fluxo. Essa é uma esteira que ela é dupla, né? Então ela tem por cima carregando a cana e ela fica girando, empurrando a cana para dentro dessa canaleta aqui. E aqui nessa canaleta aqui era feito então a picagem, né? Toda essa estrutura aqui tem essas roldanas aqui, é a estrutura que toca as facas ali, então fazia a picagem da cana. Luke, não é para ir lá, pode voltar, vamos. Aí, chegando aqui, desse espaço para cá, já é o espaço da moagem. Então a moagem aqui, todos os equipamentos aqui, esses equipamentos que eram mais, vamos dizer assim, difíceis, né, foram importados. Então a empresa trouxe esses equipamentos
Alguns equipamentos são da França e datam do final do século XVIII, ali 1886, tem algumas máquinas ali. Então aqui era já feita a parte da moagem, então onde separava aqui o bagaço do caldo. Aí o bagaço é uma das primeiras, se não a única para a época, que utilizava o bagaço da cana numa usina termoelétrica para transformar então a energia do vapor, que era uma energia muito utilizada na época nos trens, né, para a transformação da energia que tocava toda a estrutura aqui da planta, né, com as casas. Então já era uma estrutura que tinha energia elétrica proveniente do vapor utilizado do resíduo aqui da usina, né, que era o resíduo do açúcar e do álcool. Bom, agora a gente vai conhecer então a usina Schmidt, que é a usina aqui. Esse espaço é o espaço onde se transformava então o vapor em energia elétrica. Bom, então a gente acompanhou lá toda a entrada da cana, a moagem, e aqui é onde começava então o processo da produção do açúcar. Nessas caixas aqui então eram depositados o líquido e o bagaço vinha então para poder fazer a energia. E essa máquina aqui é a máquina que era responsável para fazer essa energia. Então aquilo ali era esquentado, se transformava em vapor, que tocava esse pistão aqui, né, e essa engrenagem grande aqui, e lá atrás tem um grande gerador que é para quem conheceu ou já soube sobre o dínamo, ele se assemelha a um dínamo, né, agora ele está sem correia, mas aquela estrutura ali, ela iria uma correia ali para fazer essa rotação e então transformar o vapor, né, a energia que era produzida aqui, em energia elétrica. Então aqui a gente já começa a produção do açúcar. Então essa parte de baixo aqui produzia a energia elétrica através do vapor e lá em cima então começava a produção do açúcar. Lá naquele espaço lá tem 3 panelas. Então aquelas 3 panelas lá no fundo faziam um aquecimento e começavam então a transformar o caldo da cana em um tipo de melado, um caldo mais grosso, e fazendo a desidratação, separando então, evaporando essa água, concentrando o açúcar desse caldo. Então esse açúcar esse caldo era aquecido até ele virar uma espécie de pasta. Quando ele virava uma espécie de pasta, ele caía naquelas 2 estruturas grandes ali. Esse resultado vindo das panelas, já de um melado, já de um caldo mais sólido, ele caía aqui e era feito o resfriamento através da água, fazia esse resfriamento onde ele cristalizava e se tornavam blocos. E esses blocos, então, eles eram despejados aqui, né, nessa estrutura, nessa máquina aqui, essa canaleta, então caía o sólido mais aqui, e aqui, só fazendo um adendo, essa é uma representação da fundação da fábrica, onde tem um tronco e desse tronco já é esculpido praticamente um pilar. Esse tronco era o que ficava debaixo da terra e essa parte ficava para cima do pilar. Então vocês podem ver que ainda existem algumas estruturas que são de madeira, né? Essas 3 principalmente que são de madeira e são estruturas da época. Então, para ver o tamanho da madeira e a conservação, né, dessa estrutura. Essa parte aqui é madeira, ó. Então daqui para baixo praticamente tem um tronco aí que fez a fundação, né, da fábrica. Depois eu vou mostrar para vocês, é um espaço que é uma oficina que está fechada, que eles faziam então a reposição de algumas peças, faziam algum molde, eles tinham uma fundição aqui na própria indústria para poder fazer a reposição. Então essa peça aqui foi feita em Ribeirão Preto, na oficina Bianchi, que foi a família que comprou do Schmidt essa estrutura aqui. Porque a dificuldade de obter essas peças
era muito grande para a época, porque tinha que importar, vinha de navio, então quando quebrava uma máquina dessa, tinha todo um processo para conseguir fazer essa máquina voltar em funcionamento. Então eles criaram uma fundação aqui, uma fundição, para conseguir fazer os moldes e as peças para poder repor e não deixar a fábrica parada. Aqui então caía a parte mais sólida dentro daquela estrutura ali, através daquele cano, o açúcar praticamente já quase pronto, ele caía nessa estrutura que se chama uma centrífuga, então ele fazia essa, vamos dizer assim, quebra das partes maiores para menor, e depois era colocado nesse caracol que tem uma rosca ali dentro. Então essa rosca, né, tem o caracol aí, essa rosca ela acabava jogando o açúcar, né, quase já pronto, para outra parte. Então aqui tem uma separação, essa separação já começa a separar a parte da indústria aqui do produto sendo acabado já para o produto acabado junto com a expedição. Então a gente vai conhecer lá a outra parte também. Uma pausa no nosso fluxograma aqui da fábrica para te mostrar uma coisa muito interessante que a gente está tendo o privilégio de conhecer. E aqui dentro desse espaço veio uma coleção que a família adquiriu lá de Pernambuco, onde mostra um tempo antes, né, uma época um pouco antes a toda essa modernidade, na época da escravidão, né, dos escravos, onde fazia o açúcar. Então aqui tem algumas estruturas que mostram como que era feito o açúcar na época, e tem uma curiosidade bem interessante que eu vou mostrar para vocês. Então aqui é um engenho na produção de açúcar também, só que de um período um pouco anterior e um pouco mais arcaico. Então esse aqui é a estrutura do engenho que da moagem da cana. Então ele era tocado aqui, né, no circular por animais, por bois ou também por seres humanos, né, como os escravos. Então colocava-se a cana aqui, moía, saía o caldo, desse caldo começava o processo então para fazer o melado, o açúcar vinha para essas panelas, né, gigantes. E aqui olha que interessante, na época não tinham como fazer a peça inteira, então eram feitas pequenas peças e rebitado praticamente quase na fase medieval, né? Então muito interessante, fazer todo o rebite por dentro. Pode ver que essas peças são peças que quando eram feito o fundo, e aí iam colando as peças e rebitando, e aqui vinha o caldo, era aquecido, né? Isso aqui tinha fogo embaixo, e então ele ficava cozinhando, evaporando a água evaporava e começava a fazer então o processo do açúcar. Quando ele começava a ficar mais sólido, ele ia para aquelas estruturas ali. E essas estruturas têm uma curiosidade muito grande, porque essas estruturas se chamam pão de açúcar. E é uma menção ao pão de açúcar lá do Rio de Janeiro, porque tem algumas estruturas desses utensílios, vamos dizer assim, que eram feitos de barro, então eles são muito parecidos com o pão de açúcar lá do morro, lá do Pão de Açúcar, né? Então o nome veio em referência a esse utensílio utilizado na fabricação do açúcar, principalmente pelos escravos. Aqui está sendo feita uma restauração, porque esse é um pedaço, né, do engenho, como mostra aquela representação lá, onde era tocado então pela roda d'água, onde a roda d'água tocava uma engrenagem e fazia com que essa peça maior girasse, então para fazer a moagem da cana e consequentemente tirar então o caldo e começar todo o processo da fabricação do açúcar. Então é muito interessante, porque isso aqui, olha, é coisa que eu via só em livros, né, em uma parte da nossa história, e que a gente está tendo hoje o privilégio de estar conhecendo, estar próximo. Então o açúcar era quase finalizado dentro daquela outra parte, né, e aqui ele vinha já para um espaço mais higienizado e mais limpo, aonde ele vinha então por aquela canaleta lá que a gente viu dos apazinhos,
e ele caía aqui dentro dessa parte dessa máquina aqui, aonde ele já era praticamente triturado, batido, resfriado, e aí ele ia lá para aquela outra estrutura, né, com esse mesmo sistema daqueles copinhos, apazinhos, aonde ele já estava pronto já para ser ensacado. E ele caía então lá de cima por duas vias, uma para o lado de lá, outra para o lado de cá, caía nessa estrutura aqui, aonde aqui ficava um operador. Esse operador utilizava então as sacarias aqui, abria, ensacava e já utilizava a balança para fazer a pesagem. Então o operador ficava para lá e outro aqui. E aí aqui o Schmidt ele já também foi muito importante para o desenvolvimento da malha ferroviária de toda a região. Então esse açúcar ele já era expedido aqui para o vagão que passava já aqui na frente, e esse vagão ele seguia lá para o Porto de Santos, onde boa parte desse açúcar era exportado já. Essa então era a produção de açúcar, esse fluxograma que a gente acompanhou aqui, ele ainda é utilizado pela maioria das usinas que produz açúcar e álcool, é o mesmo sentido, né, desde o recebimento da cana até a saída do açúcar, só que feita de uma forma muito mais tecnológica, com muito mais tecnologia aí em equipamentos e sensores e programas, enfim. Então essa era uma fábrica onde ela produzia 120 mil sacas por ano, por safra, né? E hoje essa é a quantidade feita apenas por uma indústria em um dia de funcionamento. Então, para vocês verem quanto que evoluiu a produção e a tecnologia em termos de fábrica, né? Então, para a época era a maior e era o que tinha de melhor em termos de produção de açúcar. Aqui, todo esse espaço era o espaço utilizado tanto para o funcionamento da parte administrativa da fábrica, né? Que aqui nesse espaço aqui era o escritório, e lá do lado tem até uma janelinha onde era feito o pagamento, com uma escadinha, a pessoa passava ali, recebia o pagamento e já saía. Então toda essa estrutura aqui era utilizada como suporte para as pessoas da fábrica. E aqui também ela tem uma vila dos moradores que hoje ainda permanecem 14 famílias que moram aqui. Algumas trabalham aqui no museu, outras não, mas ainda tem uma vila aqui onde na época, essa fábrica aqui ela tinha mais de 100 funcionários só aqui dentro que trabalhavam com a operação do açúcar. Então ainda tem algumas estruturas muito bem conservadas da época. Aqui eles fizeram, a família colocou uma destilaria aqui com o alambique, a produção de cachaça. Ela ainda não está em funcionamento, não está pronta. Ela está no final do processo já de cachaça, está indo para o alambique, está indo para os barris, né? Ainda vai ser colocado nos barris. Aqui era a cachaçaria antiga, a gente entrou lá, tem 3 barris, só que é um espaço que a gente não pode visitar, né? Está em restauração. Então eles vão fazer um processo de fabricação de cachaça e comercialização. Vai ser muito interativo, muito legal, onde você vai poder escolher as madeiras que você quer envelhecer a tua cachaça, bem interessante. Então aqui tem essas estruturas que eram utilizadas na época para suporte das pessoas que trabalhavam aqui, e que posteriormente a venda da família Schmidt, né, através do Francisco Schmidt, que foi o fundador, o precursor da fábrica, vendendo para a família Biagi. A família Biagi ela modernizou algumas coisas já com a parte dos caminhões, já tendo o transporte, né, diminuindo já o transporte ferroviário e mais transporte de caminhões. A gente tem aqui 2 bombas da década de 70, que eram utilizadas aqui para abastecer os próprios veículos aqui da empresa, né? Esse espaço é um espaço que ele foi revitalizado, então aqui era tudo chão batido, né? Então ele foi revitalizado para transformar em um espaço onde pode receber as pessoas, né? Aqui é o que eu comentei para você sobre a oficina, e ainda é oficina com 2 F. Da época que o português era diferente do português de hoje. Então aqui ela está fechada, né? Ela não é permitida a visitação, está em processo de restauração. Aqui era aonde faziam-se as peças de reposições e todas as manutenções feitas aqui
para a fábrica, né? Então deixa um comentário aqui se você já tinha visto como que é a produção de açúcar, se você já tinha conhecido a parte dos engenhos. Comenta aqui, mesmo que você assista o nosso vídeo pela televisão, tira um tempinho e comenta aqui para a gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas e para nos ajudar aqui no canal. A gente vai fazer um almoço agora e depois seguimos viagem para o próximo destino. Então, até o próximo vídeo.